Muito boa noite. Estamos começando mais um programa Centros aqui na TV Univates. Nosso tema de hoje é o Projeto Rondon, especificamente na Operação Forte dos Reis Magos, que aconteceu recentemente, logo após a abertura do programa. Começando então o nosso programa Centros de hoje, vamos falar sobre o Projeto Rondon. Já fizemos um programa sobre o Projeto Rondon, participando aqui o pessoal da coordenação, dando informações de como é que funciona o projeto, e era a expectativa da ida da equipe para o projeto do meio de ano de 2016. Nós temos aqui 4 alunos que participaram então agora recentemente dessa operação Forte dos Reis Magos, que aconteceu no município de Montanhas, no estado do Rio Grande do Norte. Conosco aqui o Matheus Vorpagel, que é estudante da Univates e também curso de engenharia... Curso de engenharia elétrica. Engenharia elétrica, beleza. E todos eles participaram dessa operação aí, então, Forte dos Reis Magos. A Bruna Laís Alves, que é estudante da Univates de jornalismo. Também a Marcela Fischer, que é estudante de letras, e a Letícia Berté, que é estudante de Direito, todos eles integrantes da equipe. A equipe era formada por quantos alunos? 8 alunos e 2 professores. 8 alunos e 2 professores. Temos aqui 4 deles para nos contar um pouquinho de como foi a preparação, como é que foi esse desafio e como é que foram os resultados, propriamente dito, do processo. Antes da gente entrar na viagem que vocês fizeram, na atividade, vou pedir que cada um se apresente um pouquinho, seu curso, em que nível do curso está, por que decidiu fazer um intercâmbio ou uma participação num projeto social desse, qual foi o seu fator motivador pessoal, né? Como é que isso encaixa no seu plano profissional e no seu plano de vida nesse momento da sua atividade. Vamos começar com a Bruna, por favor. Então, eu sou a Bruna, como o Sandro tinha me apresentado antes, eu curso jornalismo. Esse é meu último semestre de curso. Final de curso, era a última oportunidade, então? Era a última oportunidade, por isso que eu queria muito ter sido selecionado e foi uma honra, assim, né, pra mim. Primeira vez que eu tentei, já consegui, né, a gente sabe que tem gente que tenta tantas vezes, né. E o principal motivo por eu ter escolhido participar do Projeto Rondon é porque eu já tinha conhecido pessoas que tinham participado e me falaram: Bruna, tu vai voltar transformada, é um choque de realidade, tu vai levar conhecimento, mas tu vai aprender muito mais. E lá a gente viu que foi isso mesmo que aconteceu, né? Sim. Muito mais do que a gente levar o que a gente sabe, essa troca, ela é muito mais importante, né? Então, a gente levou ali nossos conhecimentos, depois a gente pode falar também sobre as oficinas que a gente ministrou, mas eu acho que, principalmente, conhecer, ter uma outra visão de Brasil, né? Essa troca que a gente teve e principalmente dar muito mais valor para nossas coisas que a gente tem aqui agora, que é tudo muito mais fácil. E pra gente o Brasil é a nossa vida aqui, a nossa cidade, nosso estado. E lá a gente viu que é muito mais que isso. É diferente. É bem diferente. Então tu já tinhas o relato de outros colegas anteriormente como um estímulo. Sim. Que é um pouco o que vocês vão fazer hoje aqui. É isso aí. Acho que é por aí. Por favor, Matheus, teu curso? Bom, meu nome é Matheus, como o professor Sandro já me apresentou anteriormente. Curso de Engenharia Elétrica aqui na Univates. Estou no 8º semestre, quase no finalzinho do curso. Também. Então, bom, eu já tinha ouvido falar muito, como eu trabalho aqui na Univates, né, trabalho na frente da sala do professor Rafael Eckert, eu já tinha ouvido falar bastante, até pelo professor Rafael, sobre o projeto, e ele já tinha feito muita propaganda. Então, eu sempre tinha vontade de conhecer e sentir na pele o que é o Rondon em si, o que é esse projeto, e poder viver um pouco mais disso, conhecer outras pessoas, fazer novas amizades, conhecer uma realidade totalmente diferente, sair um pouco do mundo de Lajeado e ir para o mundo de montanhas, né? Claro. No outro lado do país, e ter uma experiência de vida nova e futuramente ter muitas histórias para contar para os meus filhos também. Claro. Acho muito interessante. A gente depois vai falar sobre os projetos que cada um desenvolveu e toda a atividade, mas tu imaginava que um curso de engenharia elétrica pudesse se encaixar no projeto Rondon? Bom, isso foi um grande desafio para mim também, pensando o que eu poderia levar do meu curso, o que eu poderia fazer por essas pessoas. E foi muito, assim, foi bastante difícil, assim, encontrar alguma coisa pela precariedade do lugar, né? Claro. Por ser um curso que trabalha bastante com energias renováveis também.
eu tive que pensar alguma coisa ligado a energias renováveis que eu pudesse trazer para o pessoal de montanhas. Esse é um desafio que o projeto coloca para vocês. Imagino que haja algumas necessidades que o município tenha previamente definido junto com a coordenação, mas vocês também têm que ter a capacidade de proporem alguma coisa dentro dos seus focos, dentro das suas áreas, correto? É isso? Sim, e lá mesmo, né, durante o município, várias alterações a gente teve que fazer no cronograma, porque a gente foi percebendo, né, aqui vai ficar melhor trabalhar tal coisa, Quer dizer, a coisa não vai congelada, ela vai proposta não, vai, a gente Ou se eles solicitavam também, né, conforme a necessidade que eles tinham, né? A gente ia lá realmente conversar também para eles proporem para nós o que eles precisavam. O projeto vai em aberto, então, vai. Perfeito. Sim. Por favor. Bom, meu nome é Marcela, também como o professor Sandro me apresentou anteriormente. Eu trabalho aqui na Univates, eu curso letras, português e inglês. E eu também trabalhei um tempo com a professora Dorli, que era a coordenadora, né, do projeto. E escutando todas as histórias assim que ela contava, né, fascinante. Como a Bruna falou, assim, das outras pessoas que já foram e contavam para nós. Como é diferente, como a gente volta mudado realmente, né? Então, eu me inscrevi muito por isso e também porque eu sempre tive, assim, eu sempre fiz projetos voluntários, já dei aula para haitianos, né, português, que era uma necessidade aqui do nosso bairro, né? Então, eu fiz isso também e aí eu pensei, eu posso me inscrever também para ajudar outras pessoas, né, do Brasil, de outra região, né? Certo. Muito bem, quer dizer, um desafio pessoal também profissional. E, por fim, a Letícia? Então, eu sou a Letícia, eu tenho 22 anos, eu curso Direito, estou no 8º semestre, me formo no próximo ano. E eu, na verdade, eu não conhecia o projeto. Eu vi a partir do site da Univates e fui ler um pouco mais sobre e me interessei bastante. Eu achei que seria muito legal disseminar o conhecimento. E aí, acabei me inscrevendo para a seleção e, na verdade, o Direito ele não estava incluso nos cursos que participariam do nosso eixo. Mas, assim, e até os professores... é uma honra muito grande ter sido selecionado porque eles me deram essa oportunidade de, mesmo meu curso não estando incluso, eu poder participar desse projeto. E aí lá a gente foi adequando, assim, mas na verdade eu me inscrevi porque eu achei que seria interessante essa experiência que a gente teria com outras pessoas. Mas eu não conhecia o projeto, apesar dele existir já há muitos anos. Certo. Pelo que a Letícia falou, então, no edital, no processo que se abre aqui dentro da Univates, já no programa anterior nós explicamos que existem 2 grandes eixos, né, que são trabalhados dentro do projeto Rondon. Um que é um projeto mais da área de humanas, né, mais da saúde, né, e o outro projeto é o nosso trabalho, tecnologia, que é o nosso. Que é o foco aqui especificamente. E dentro desse foco, alguns cursos estavam habilitados. Na verdade, eles elencaram alguns cursos, mas eles não fecharam a oportunidade para outros. Lá constava que os cursos que eles queriam, mas que todos poderiam participar, independente do curso. Foi por isso até que eu me inscrevi. Que tu te inscreveu. Isso. E como é que foi participar desse processo seletivo aqui dentro da Univates? Um pouquinho aí a pergunta para os 4. Essa experiência de se inscrever, teve entrevista, como é que foi essa parte toda para que também quem esteja nos assistindo e tenha interesse num futuro projeto poder saber como é que foi essa experiência da seleção para vocês? Primeiro é necessário, na verdade, preencher um formulário e nesse formulário tu coloca algumas das tuas qualidades, defeitos, porque a partir disso eles vão escolher os candidatos. Daí depois disso é feita uma entrevista, né? Mas junto com o formulário a gente tem que entregar um currículo acadêmico, né? Isso. Nosso histórico escolar aqui na instituição. Um currículo profissional também, que né? Nosso currículo com o nosso histórico de experiências e outras atividades voluntárias também, né? E aí, junto com esse formulário, então, a gente vai lá na Secretaria de Extensão, protocola a inscrição. E aí, depois disso, sim, aí selecionaram, acho que, não sei se todos que se inscreveram. Não, tinham 30, pelo que os professores falaram, tinham 30 e poucos inscritos. Mais de 30 inscritos para 8 selecionados. Isso, eles escolhem, na verdade, a partir do perfil do candidato. E eu acho que também eles levam em consideração as notas, porque a gente teve que entregar também o histórico de notas. E também eles pediram, no caso, algum professor teu, fazer uma carta de recomendação e lacrar essa carta para o aluno, no caso inscrito, não ter acesso, porque o professor ele pode recomendar ou não recomendar o aluno conforme o comportamento
desempenho daquele Quer dizer, aluno. não é exatamente uma situação que se encerra ali, quer dizer, é todo um histórico de notas, de experiências, de outras atividades voluntárias, de forma de relacionamento com os colegas, com o curso, com os professores, né? E claro, aí depois da entrevista, acho que é a fase que mais conta, né? Que é quando a gente tem, então, contato com a coordenação. Quem fez a entrevista foi o Rafa e a Estela, que ali, então, eles nos perguntaram tudo aquilo que já estava nos nossos materiais que a gente entregou e que ali a gente, então, pode falar também um pouco das nossas expectativas, o que a gente poderia levar para acrescentar no projeto. E apesar de terem sido selecionados só 8, os professores, eles sempre dão ênfase que muitas pessoas que estavam inscritas, elas eram muito boas e poderiam ter participado, mas como tinha que selecionar 8, eles acabaram restringindo, mas tinham muitas outras pessoas que poderiam também ter participado. Eles escolhem de acordo com o que eles acham que o município também está precisando, né? Mas não é exatamente um processo de exclusão, você não pode participar, mas sim de adequação. Não, você está mais no perfil do que nós precisamos neste momento. Isso, exatamente. Mas os outros alunos, inclusive, podem se inscrever nos próximos, né? Porque muita gente bacana deixou de ir, assim, que teria ajudado também lá no município. E também foram selecionados, então, 3 reservas, né? 3 suplentes para caso se alguém não pudesse ir, né? Então, até aconteceu no nosso grupo, um menino desistiu, ele não podia ir, não ia conseguir pegar férias, eu acho, e daí chamaram a próxima. Certo. Então houve uma substituição nesse tempo. Vocês foram entre 8 e mais dois professores de coordenação. Quantos dias ficaram lá? Deu 17, 18 dias lá no município. 17 dias fora de casa. Entre o município e Natal. Sim. Muito bem. Nós vamos para um breve intervalo e na volta vou pedir para vocês nos contarem um pouquinho como é que foi essa preparação e aí, propriamente dito, a viagem e as atividades que vocês desenvolveram lá. Tá bem? Já voltamos após o intervalo. Segundo bloco do nosso programa Centros, estamos falando sobre Projeto Rondon, a experiência aqui dos nossos 4 convidados que participaram recentemente da Operação Forte dos Reis Magos no município de Montanhas, Rio Grande do Norte. Conosco, então, aqui o Matheus Forpagel, estudante de Engenharia Elétrica, a Bruna Alves, estudante de Jornalismo, a Marcela Fischer, estudante de Letras, e a Letícia Berté, estudante de Direito, aqui da Univates, que participaram dessa situação recente que aconteceu. Vamos lá, vocês já nos contaram como é que foi o processo seletivo, qual foi o fator mobilizador de cada um de vocês. Após o momento da escolha, após vocês receberem a confirmação, estão dentro, vamos lá. Quais foram as primeiras etapas? Reuniões, preparação, contato, começarem a se conhecer. Imagino que vocês eram de cursos diferentes, também não se conheciam. Como é que foi esse processo todo até chegarmos à viagem propriamente dita? O primeiro passo, na verdade, foi uma reunião com todos, onde a gente se apresentou e foi se conhecendo um pouco melhor, porque quase nenhum dos alunos do grupo se conhecia. Eu, por exemplo, não conhecia ninguém. A partir disso, a gente foi marcando várias reuniões para sempre poder interagir um pouco mais, entrosar um pouco mais, até para a criação dos projetos depois. E nesses encontros, a gente começou a criar um planejamento do que seria feito lá. E esses encontros eram coordenados, então, pela coordenação da equipe local, né? O professor Rafael e a Estela, né? Que já estiveram aqui conosco. E eles traziam algum conteúdo, traziam experiências anteriores? Qual é o relato, assim, qual era a informação inicial que vocês tinham da Operação Rondon? Bom, vale lembrar que também que antes do projeto, né, antes de inscrever os alunos, foi feito um cronograma prévio, né, com experiência das operações passadas, em que cada um deveria tentar encaixar o seu curso, suas experiências, suas habilidades naquele cronograma, naquelas funções, né? Por exemplo, tinha curso de Excel, curso de informática, estou dando um exemplo para mim, né, no meu curso. Então, como eu entendia mais a parte de informática, por fazer um curso na área da tecnologia, eu fiquei responsável, encabecei esses cursos, né? Então, cada um foi tentando se encaixar nesse cronograma e tentando, a partir desse cronograma, linkar coisas que poderiam melhorar para o município de Montanhas, né? Certo. Isso foi um roteiro, assim, de mais ou menos quantas reuniões e quanto tempo prévio até a viagem? Primeiro, a gente fazia uma reunião por semana, toda semana. E quando chegou mais perto da viagem, a gente começou a fazer 2 reuniões por semana. E isso aconteceu eu acho que
De março De até março julho. até Certo, junho. praticamente todo o primeiro Março, semestre. isso, março saiu o resultado. Naquela mesma semana a gente já começou a se encontrar. Uhum. E aí até na mesma semana, a gente viajou na quinta? Então, A vocês gente já se encontrou. E na reunião tinha segunda-feira, Uhum. tinha reunião. E desde então vocês não se largam mais. Nem... A gente se dá bom dia quase todo dia ainda no grupo do WhatsApp. É verdade. Imagina, hoje em dia fica fácil criar lá o seu grupo do WhatsApp e continuar, continuar Os laços repercutindo. continuam. Perfeito. Então vamos lá. Fizeram as reuniões, fizeram essas discussões prévias, essa busca de encaixe e como é que foi assim trazer o seu conhecimento? Como é que foi esse desafio agora sim? Acho que um pouquinho de jogar a sua área. Qual foi esse primeiro impacto? Não ainda do que vocês fizeram, mas de tentar ver, a tua área foi mais tecnologia. Como é que vocês viram então letras, direito, jornalismo dentro daquilo que vocês poderiam levar? Para mim, na verdade, foi um desafio, porque como o meu curso não estava incluso, eu não poderia fazer atividades diretamente ligadas ao meu curso, porque o eixo lá do Rio de Janeiro, que participou conosco, eles fariam. Então, eu tive que adequar o curso que eu faço com outras atividades, assim, mais da área econômica, da área de empreendedorismo. Mas depois, lá na cidade, a gente viu que realmente a área do direito diretamente precisava mais. Então, eu acabei fazendo uma parceria com um aluno lá do Rio de Janeiro e a gente fez quase todas as atividades juntos. Certo. Mas aqui, em Lajeado, todas as minhas atividades foram preparadas em torno disso mesmo, assim, mais empreendedorismo. Perfeito. Da mesma forma que a Letícia, a educação, na verdade, é do outro eixo, né? Sim. Mas então, como eu me vi, na verdade, em todas como um ponto, assim, para auxiliar os meus colegas, né? O Matheus disse que tinha Excel ali e ele era voltado para professores, então, não, vou com o Matheus, né? Vou auxiliar. A Bruna tem também da comunicação. Não, vou com a Bruna, vou auxiliar. Aí nós tínhamos também atividades de artesanato, né? Que nós tínhamos que fazer, contação de história, a gente ficou com as crianças, então eu me vi muito, assim, em todos, realmente para auxiliar, né? Em tudo que pudesse, assim. E tu, Bruna? O meu papel já começou lá em março, né, fazendo toda a parte de comunicação do projeto, divulgação, a Face, matérias, né, desde lá até a nossa volta e ainda não parou porque... Documentação toda ficou contigo. Sim, fazia em torno de 2 matérias por mês, Face quase que diário, né? Sim. Então, sempre atualizando as nossas atividades. Hoje tem reunião, então o meu papel já começou lá, né? Certo. E no município em si também, fotografia, né? Muito. A gente fazia os trabalhos durante o dia, chegava à noite em casa, todo mundo ia se arrumar, ia jantar e a Bruna continuava lá. Tinha que postar foto, tinha que escrever texto. A Bruna trabalhou bastante. Daí tinha que enviar material para o pessoal da UPF, que a UPF era o conjunto C, que estava lá, e que além do A e do B tem o conjunto C, que é o pessoal que é responsável por toda a comunicação de todo o projeto. Ou seja, das equipes que estavam nos 10 municípios. Eles se revezavam, mas daí os municípios que tinham alguém de comunicação abasteciam eles com informações. Certo. E eles centralizavam isso. Isso, e eles divulgavam daí na página do Rondon do Ministério da Defesa. Certo. E aí eu fazia isso, né, também abastecia o pessoal da UPF, todo dia mandava o resumão do que todo mundo tinha feito. Fotos de todas as atividades. E tinha que participar de todas as oficinas que os outros estavam envolvidos, não só uma específica, né? Isso, daí a Marcela ministrou junto comigo oficina de dicção e oratória, pra gente, então, treinar principalmente lá os professores, para eles se soltarem um pouco mais, né? Quando falarem em público, e foi muito legal, Foi muito legal. Adorar. Vamos lá, então, foram 17 dias. Como é que foi essa viagem? Como é que foi o deslocamento? Como é que foi o início do processo? Bom, a gente saiu aqui de Lajeado, então, às 13h30 da tarde, né? Do dia 7 de julho. Isso. Numa quinta-feira à tarde. Chegamos, então, no aeroporto. Isso pegou as férias aqui, férias acadêmicas. Férias acadêmicas. Então, não houve prejuízo de presença de sala de aula. Chegamos, então, no aeroporto, né? Embarcamos no avião. Então, era 1h da manhã, nós chegamos em Natal. Lá em Natal estava esperando, então, o nosso anjo, né? O sargento Monteiro estava esperando. O facilitador, o receptor de vocês. Isso. Nosso sargento estava nos esperando. Então, ele nos encaminhou até o quartel, né? Até o batalhão onde a gente ficou. Ficava em Natal mesmo. Isso, em Natal mesmo. E lá vocês ficaram por 2 dias. 2 dias. Como o primeiro encontro com a realidade, ou a adaptação, o primeiro processo. Com todo mundo, na verdade, com todas as universidades. Era o encontro de todas as universidades. Até o Matheus, antes mesmo de nós chegarmos em Natal, a gente fez uma conexão em São Paulo, onde tinham vários estudantes das outras universidades. E aí a gente começou já a interagir com o pessoal e já chegou conhecendo algumas pessoas. Porque como tava todo mundo de colete amarelo, a gente se via de longe, já se identificava. Bruna
quando tu disseste que eram 10 cidades. Então, 10 cidades do Rio Grande do Norte, cada uma delas tinha duas equipes, equipe A e equipe B. Isso. E essas 20 equipes, então, se concentraram no quartel. No quartel. Eram mais de 200 rondonistas nesses 2 dias que a gente 210 rondonistas, né? Porque tinha uma equipe de Passo Fundo, então, que era responsável só pela comunicação. Perfeito. E o que é que vocês fizeram 2 dias dentro de um quartel em Natal? Muita coisa. Muita coisa. Lá a gente não parou, né? Foi muitas atividades, Eles né? programaram muitas atividades pra gente fazer. A gente eles- acordava cedo e voltava só à noite. Mas foi assim, foram atividades legais. A gente conheceu como funciona lá, quais são as atividades deles. A gente também conheceu um pouco do município. A gente foi no Forte dos Reis Magos, a gente foi no Farol de Santa Luzia. Quer dizer, tiveram um city tour também por Natal. Sim, sim. Né? A gente tinha que, na verdade, conhecer o Forte, porque Forte. é o que dá nome à operação, né? Então, eles programaram tudo pra gente conhecer realmente. Aí a gente conheceu todo o funcionamento ali, a base aérea também, né? E A história da cidade A história. também, os portugueses, né? Os holandeses, então, contaram para nós toda a história da cidade. E também os princípios do quartel, né? Isso. Como faz para entrar no quartel, para servir, para não fazer deixa de ser carreira. um belo de um projeto de relações públicas, para quem Sim. é área de comunicação sabe. É um projeto também de relações públicas do próprio serviço militar se apresentando, dizendo da sua importância, da sua adequação, porque hoje a gente olha para o Exército e pensa em guerra, pensa em atividade de combate. Quando não, né? Hoje o Exército está muito mais voltado para um processo mais de inserção social, adaptação, de auxílio. E a ideia com vocês foi fazer essa percepção, né? A gente conheceu um pouquinho sobre as 3 forças, né? As 3 forças. Um pouquinho, não, a gente conheceu muito, né? Mas acabaram tendo 2 dias praticamente de rotina de quartel, porque daí tem Isso, dormir lá exatamente. dentro. acorda Acordando com cedinho, apito. aí tinha o café da manhã, E né? eles são todo muito mundo nas disciplinados. mesas. Não, e no tudo- dia que a gente chegou lá, era 4h30 da manhã, a gente foi dormir, né? Até que chega, e a Sim. gente carregando essas malas e tudo mais. 6 horas tava apitando, não tinha, chegou tarde, vai levantar. Tem Não. café de tal horário até tal horário, tem que estar Era lá. das 6 às 7, né? Das 6 às Café, 7, se não levantava. E as atividades, elas eram obrigatórias. Então, a não Sim. ser por motivo de saúde, motivo maior de doença, Não era facultado não, Exatamente. tinha que participar, Claro, né? é. Era obrigatória Até porque a participação. Se tu tá te inscrevendo num projeto Sim. desses, é justamente para Tem que vivenciar novas conhecer. situações, né? Sim. Hoje não estou afim. Não é essa a assim. ideia. Quer dizer, então vocês conheceram um pouquinho do quartel, um pouquinho da cidade, mas já houve uma preparação também para o projeto Rondon propriamente dito, ou nesses 2 dias ficou assim, foi mais o contato com as equipes em si? Das atividades que a gente ia desenvolver no município, nesse momento, não. Isso foi antes, né? E lá, Sim. quando a gente chegou, né? A gente conversava. Mas no quartel mesmo, não Certo. sobre as Mas nesse atividades. momento vocês já estavam em contato com essas 210 Sim, pessoas é. e também com os 10 que iriam para o município de vocês. Exatamente. A gente conversou bastante sobre os projetos lá, né? A gente não executou nada lá no município de Natal. Mas, assim, eu fiz um trabalho com o Rafael lá do Rio de Janeiro. A gente conversou bastante nesses 2 dias também sobre o que a gente ia fazer lá, né? Imagino que haja uma curiosidade bem grande de saber quem vai para o meu município, junto comigo, né? A gente já se conhecia, na verdade, todo mundo pela internet, né? E já falava sobre os projetos também. Mas daí, pessoalmente, apesar da gente não ter muito tempo para falar sobre o que seria feito, a gente conversou também sobre isso. No quarto, chegava de noite, as gurias se reuniam, conversavam sobre o que... Porque a gente também tava com uma expectativa, tava todo mundo ansioso, né? Não tinha também como não pensar em montanhas. Perfeito. Ok, nós vamos fazer um intervalinho e na volta do intervalo aí sim eu gostaria que cada um contasse um pouquinho da sua área, da sua atuação, como é que foi os outros 15 dias então da sequência do projeto. Tá? Já voltamos. Terceiro bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos relatando a experiência dos nossos 4 convidados no projeto Rondon, Operação Forte dos Reis Magos, que aconteceu agora, recentemente, no mês de julho, na cidade de Montanhas, Rio Grande do Norte. Então, no bloco anterior, falávamos da ida de vocês, 2 dias, então, dentro do quartel lá em Natal, onde vocês foram recepcionados, conheceram a cidade, conheceram a estrutura dentro de uma unidade militar e, a partir do 3º dia, deslocamento para a cidade de Montanhas. E aí é o desafio de levar para a prática, né? Matheus, como é que foi esse desafio da tua área específica, dos teus projetos, no teu ponto de vista? Bom, eu primeiramente fiquei elencado com a parte da tecnologia, né? Visto que o meu curso era desta área.
Então eu pensei assim, eu tenho que levar alguma coisa de sustentabilidade, de energias renováveis. Então, a partir disso, foi desenvolvido uma maquete de uma cidade com toda a fiação elétrica, que eu instalei LEDs, né, que simulariam luzes, foi feita por baixo, simulando uma cidade com fiação elétrica subterrânea. E alimentada, então, todos esses LEDs, essas luzes, elas foram alimentadas por um gerador, uma hidrelétrica, né? No caso, uma maquete de uma mini hidrelétrica também, que foi alimentado. Então, a partir disso, eu pude mostrar para as crianças, para os jovens, para os professores, como é que era o funcionamento de uma hidrelétrica e como é que se poderia construir uma cidade do futuro em que as pessoas não precisassem passar os fios através de postes de luz. Elas poderiam passar os fios tudo por baixo da terra, né? Outras coisas que eu expliquei também foi na parte, eu dei dicas para as crianças, principalmente, de riscos de choque elétrico. Para evitar o cuidado com instalações, vamos supor, uma criança colocar o dedo na tomada e levar um choque, o que os adultos também têm que fazer para isso não acontecer? Me preocupei bastante com isso. Fomos visitar também o MST, né? Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e neste movimento... Eles têm um acampamento lá na Isso, eles têm um acampamento. Neste acampamento eu fui com um dos representantes, né? A gente passou em todas as residências deles, residências construídas de barro e de palha, né? Eu pude verificar que as instalações deles eram bem precárias, assim, eram bastante fios soltos e tinha bastante risco de curto-circuito. Então, pude passar algumas dicas, assim, alguma experiência minha do meu curso para eles, para uma população específica, para eles tentar reparar, fazer alguns ajustes para evitar algum acidente, né? E eles não têm ninguém lá dentro, por exemplo, desse acampamento lá do Movimento Sem Terra, que tenha, por exemplo, alguma experiência ou seja responsável pela área elétrica, instalações e segurança. Eles mesmos vão fazendo conforme eles acham que é melhor. Eles puxam os fios, né? E vão instalando, vão ramificando através de os postes deles, da mini cidadezinha deles, era com cabos de vassoura, então era um negócio muito precário, muito perigoso. Pude então passar algumas dicas, que eles poderiam fazer para melhorar, né? E também eu pude participar da parte da informática, como eu falei anteriormente, capacitando professores, alunos do EJA, principalmente, funcionários públicos, dando curso de Excel, de internet, Quando né? tu diz assim, vamos capacitar professores, qual é a realidade dos professores que tu encontrou lá, especificamente nessa área de informática, de tecnologia? Bom, basicamente os professores são da rede estadual, né? Então, muitos deles têm pouco contato com a ferramenta do Excel, pouco contato com o computador. Eu passei algumas informações, algumas dicas para eles, como eles poderiam utilizar a ferramenta do Excel no dia a dia deles da sala de aula, como eles poderiam trabalhar algumas fórmulas do Excel com os alunos, isso talvez. Não é usual para eles. Não é usual, isso é algo totalmente... Eles têm, ao menos computador eles têm, mas não usam ainda como ferramenta. Não tem internet também, não usa a ferramenta. Porque não tem internet lá. Não tem internet. Certo. Até um fato legal que aconteceu, a gente foi numa escola bem no interior e não tinha, eles tinham internet, o pessoal do MEC tinha instalado há 6 meses atrás a internet, porém deu algum raio, alguma coisa e parou de funcionar. Então eu e o sargento, a gente subiu no telhado e conseguimos então resolver reparar o conserto. Conectaram a escola ao mundo novamente. Conectar a escola. A diretora ficou bem emocionada. Foi bem bacana. Imagina. Vocês passaram 15 dias então também com, a exceção da Bruna, com acesso meio que limitado à internet. Sobreviveram? Na verdade não, no lugar que nós ficamos, o prefeito ele providenciou isso antes de que nós chegássemos lá, a internet, mas era só no estabelecimento que os rondonistas estavam. Certo. Durante o dia vocês tinham um pouco de não tinha tempo. Nem tempo para isso. Não tinha tempo. É bom a gente passar um tempo, às vezes, sem para ver que a gente sobrevive, né? Só pegava a Oi e a TIM lá. A Vivo e a Claro sem sinal, né? É verdade. Que bom. Então... me desapeguei bastante. Vamos lá. Foi mais ou menos isso, Matheus? Foi isso aí, Legal. então. Vamos lá, Bruna. O que é que tu... Por onde tu transitaste?
Então, além, né, dos textos, das fotos e... Toda a documentação de tudo que era feito. Isso, eu ia na rádio quase todos os dias. Tinha uma rádio na cidade? Sim, tem uma rádio na cidade, uma rádio FM lá. Eu levava, acho que todos vocês eu levei na rádio, né? Sim. A gente levava cada dia um dos nossos, um do Rio. Grupo. Isso, levava pra gente divulgar as atividades do dia seguinte, né? Certo. Então fazia todo esse controle também. E das oficinas bem específico, eu e a Marcela, a gente ministrou, não lembro agora quantas turmas, mas foi específica para professores de aprimore sua comunicação em público. Daí a gente fez uma dinâmica a gente filmava eles falando, deles se observando. Então para eles foi uma coisa muito nova, né? Que eles puderam se perceber assim, onde eu posso melhorar, muitos tinham vergonha, e daí a gente percebeu que eles conseguiram trabalhar um pouco isso neles, né? Assim, de jornalismo específico, eu levei algumas propostas, mas a gente também depende da adesão, né? Claro. Por exemplo, eu levei uma oficina Leia o Seu Jornal, que aí era para incentivar, caso alguém tivesse interesse lá. Mas como não existe gráfica, não existe esse interesse de alguém abrir um jornal, por exemplo, lá. Então, não teve adesão, né? E a gente tem também, eu participei com a Marcela, a gente fez artesanato. Todos temos aqui para mostrar. Certo. Essa foi uma oficina que bombou lá. Todas as mulherada curtiu muito, a gente fez então também contação de histórias, né? Isso. Eu e a Letícia, a gente ministrou também atividade de planejamento financeiro, que era então para auxiliar ali, incentivar o empreendedorismo, né? Controle de gastos, né? De gastos, isso. Mas foram essas, assim, né? E a gente fazia várias vezes a mesma oficina porque eram com públicos diferentes, né? Escolas, com profs, ou lá no centro de idosos, que daí é aberto para a comunidade. Me ajudem a lembrar se teve mais alguma específica. O momento do filme também, que todos rondonistas Isso, a gente fez lá nesse assentamento, então, do MST, uma sessão de cinema. A gente levou pipoquinhas. 2 pessoas lá tinham assistido o filme na vida. Tinham assistido, acho que... não foi no cinema, tinham assistido o filme. A experiência... O restante não. Não, nunca tinha assistido. A experiência no assentamento, assim, não sei se os colegas querem também ter a mesma opinião que eu, mas eu acho que foi, assim, mais marcante para nós no projeto. Porque a simplicidade que eles vivem e o jeito que eles nos acolheram, assim, emocionou todo mundo naquele dia. Quando a gente foi embora... Isso é interessante, né? Porque normalmente a gente tem uma visão de MST que é alguma coisa mais do enfrentamento, da questão política, de baderna, de um movimento que é mais social, e quando tu vai para dentro de um acampamento desse, ainda mais uma cidade pobre, onde eventualmente tu sente que é o movimento mais puro. É realmente, exatamente isso. É bem diferente. As pessoas que estavam lá, elas, na verdade, elas precisavam mesmo de um lugar para ficar, porque elas eram muito carentes em todos os sentidos. E, inclusive, até eu acho que foi a Marcela ou a Bruna, alguém levou uma cobertinha junto e, nossa, eles ficaram muito emocionados, porque lá não tem prédios do lado, né, nada. É muito frio, né? É muito quente durante o dia, muito quente. Eles nem conhecem protetor solar e à noite é muito frio. Então, eles ficaram muito emocionados, assim, quando viram uma coberta, assim. É bem chocante, na verdade. E eles eram pessoas, assim, muito organizadas. Eles tinham horário para dormir, horário para levantar, não podiam ingerir bebida alcoólica. Então, toda noite uma família ficava cuidando, vigiando o acampamento. Tem regras. Então, tinham regras, eles eram muito organizados e muito unidos. Esse acampamento era em torno de quantas pessoas, quantas famílias, vocês se recordam? Eram 30 famílias, né? 30 famílias, em torno de 80, 90 pessoas, mais ou menos. Perfeito. Por favor, por onde tu andaste? Então, como a Bruna falou, a gente fez a de comunicação para os professores. Para as mulheres, então, ali do município, a gente fez artesanato. No primeiro encontro, a gente fez, né, Bruna, era de capinha de celular, a gente propôs para elas fazerem. No segundo, a gente fez uma toalhinha também, bem prática para colocar pasta de dente, essas coisas, né? A gente sempre tentou levar alguma coisa que elas possam depois utilizar ou mesmo fazer, né? Também construímos um puff, né, de garrafas. Contação de histórias, a gente fez muito para as crianças, a gente se vestiu de palhaço. Então foi a diversão. Também de se soltar, né? Isso. Levei também propostas para os gestores, que era de Desvendando o Português, uma cartilha que eu montei, assim, para eles auxiliar na escrita também, né? Sim. Acho que basicamente na igreja também a gente foi. É verdade. Fomos na igreja católica, né, do município, então eu toquei violão e as meninas então cantaram, né, na igreja. Foi bem legal participar. Como a gente notou que eles eram bem devotos, assim, né? A gente participou de uma missa logo quando a gente chegou no domingo, eu acho que foi, né? A gente participou, a gente viu que lotou
assim, a igreja, né? Então a gente pensou, a gente poderia cantar, como a Michelle, né, tem essa parte que ela frequenta, o Matheus também, a Jéssica, né? Sim. A gente pensou, não, vamos lá, né? Já agendaram pro domingo seguinte fazer um... Aí nós cantamos, o Matheus tocou, foi bem bonito, assim, também essa parte. 7h30 da manhã, tava todo mundo... É um momento de aproximação, né, também, né? Faz Com parte certeza. Sim, e para eles, assim, para o município, a nossa presença era uma coisa, né? Era uma festa, assim. Era muito novo para eles, era muito diferente. Certo. Por favor. Então, as atividades que eu fiz, elas foram mais para os funcionários públicos, para alguns professores e mais para o pessoal da administração, assim, no município. Eu levei atividades como... essa que a Marcela falou, Desvendando Português, eu levei para a administração pública a elaboração de documentos oficiais, porque eles faziam muitos ofícios, muitos documentos, e eles não sabiam a maneira correta de fazer. E tem alguns órgãos, por exemplo, para tu conseguir alguma captação de recurso com a União, por exemplo, esses documentos, eles precisam estar montados da maneira correta, né? Estrutura, um formato. Exatamente. Também a gente, como o município ele é muito carente, lá com o pessoal da administração mesmo, eu levei uma oficina que era para captação de recursos, para ensinar para eles como captar recursos para poder investir. Mas o principal assim trabalho que eu fiz que durou a semana toda, assim, que eu fiz todos os dias à noite, depois de realizar todas as minhas atividades à tarde, foi com o pessoal do Conselho Tutelar, porque os conselheiros todos fizeram concurso, mas nenhum deles teve uma preparação. Certo. E na verdade precisaria existir isso, né? Então eles não sabiam nada da lei, nada do que eles precisavam fazer, quais eram os seus compromissos, os seus impedimentos. Eles faziam muitas coisas que na verdade eles não tinham capacidade para fazer e poderiam até ser penalizados, né? Então, todas as noites eu dei uma capacitação para o conselho, inclusive eu mantenho contato com as mulheres de lá, com as conselheiras, e elas assim me agradecem muito, foi muito gratificante. Mas foi mais assim com realmente o pessoal com funcionários públicos, assim, não foi muito com alunos, Ótimo, ok. Feito o relato, no próximo bloco eu vou perguntar para vocês sobre como é que foi o processo de adaptação, o que é que vocês levaram que teve que mudar, como é que foi essa percepção, né, o processo aberto, então, do desafio de vocês e um pouquinho de como é que vocês voltam, para a gente fechar o programa. Já voltamos após o intervalo. Quarto e último bloco do nosso programa Centros de hoje, falando sobre o Projeto Rondon. Vocês relataram aí as experiências, as atividades que vocês desenvolveram ao longo dos 15 dias, então, na cidade de Montanhas. Um pouquinho sobre como é que foi esse desafio, assim. Vocês levaram um cronograma de atividades que previa basicamente manhã e tarde, mas pelo relato de vocês trabalharam algumas noites, surgiu alguns desafios novos, algumas solicitações, algumas adaptações, que é o lado aberto do projeto. Como é que foi isso na visão de vocês? Bom, acho que a gente esqueceu de comentar também sobre a abertura, que foi muito gratificante. A gente não esperava tantas pessoas. E a recepção de vocês lá? No caso, a nossa abertura oficial na cidade, né? Que a gente preparou danças gauchescas, então, e o pessoal do Rio de Janeiro que esteve com nós preparou uma apresentação deles também, né? Local deles. Então, nessa abertura, acho que teve em torno de 500 pessoas, né? Teve 500 pessoas, a gente não esperava um público tão grande. Certo. Uma cidade de apenas 10 mil, 12 mil habitantes, 500 pessoas é um número muito expressivo, né? Então, a gente conseguiu... De tarde, a gente passou... fez bastante divulgação e a gente conseguiu... essas 500 pessoas que a gente conseguiu captar, no caso, foi só da divulgação que a gente fez lá mesmo, durante o dia nas comunidades, porque antes disso a gente não tinha divulgado a abertura, né? Então foi, assim, bem legal nesse sentido, porque a gente passou durante o dia, se apresentou... Sucesso, vocês foram, além de terem um bom projeto social, vocês também foram sucesso de público. Né? Mas respondendo a tua pergunta, então, Sandro... na verdade, o pessoal de lá, ele era muito aberto. Assim, a gente falou bastante com o pessoal da comunidade que a gente ia divulgar. E nessas divulgações, o pessoal falava o que eles queriam. A gente levou um cronograma de atividades para ficar entregando para o pessoal. E eles davam uma olhada no cronograma e falavam, a gente prefere fazer artesanato. Aí, então, as gurias iam criando alguma coisa. Até teve bastante procura pelo artesanato, né? Que a Marcela e a Bruna fizeram. E aí a gente... a Marcela ia dar uma apresentação hoje pro pessoal do colégio. Eu e o Matheus vamos lá, então, apresentar a hidrelétrica do Matheus. E as gurias faziam, então, isso que as mulheres estavam pedindo, né? Certo. Mas a gente
mudou, a gente fez muitos projetos, a gente criou aqui para levar, que a gente acabou não readequando lá, porque não tinha como fazer também todos, assim. Uma coisa que vocês comentaram agora há pouco no intervalo é que alguns projetos envolviam adultos e aí automaticamente vocês descobriram que também precisava ter atividade para as crianças, porque não teriam onde deixá-las, é isso? Como outro conjunto, então, era da área da educação, ia trabalhando com os professores, nós, do Conjunto B, então, a gente tinha que ficar com as crianças, né, na maioria das vezes. Então, a gente entretia elas, né, com um palhaço, como eu disse anteriormente, com brincadeiras de bola, que a gente levou, né, a hidrelétrica, então, o Matheus também apresentou, né. Sim. E à noite surgiram, então, bastante demandas, assim, para nós, com o pessoal do EJA, porque a gente não tinha se programado para esse pessoal, né? A gente não sabia que tinha tantas turmas. E como a gente estava lá, então, a gente trabalhou com eles autoestima, ginástica, né? Sustentabilidade. Tem mais alguma coisa? A nossa de planejamento financeiro também. Acho que de comunicação a gente também fez uma vez. Comunicação. A gente falou também sobre trabalho escravo com o pessoal e eles não... Na verdade, não conheciam essa realidade, assim, muitas crianças vivem trabalho escravo lá e o pessoal não achava que era, né? Certo. Como é que foi, assim, especificamente esses 15 dias? Quando vocês chegaram, vocês eram desconhecidos, tudo era novidade, e quando vocês saíram do município? Como é que foi se desligar do município que vocês viveram durante 15 dias? Só para eu explicar um pouco também que eles já estavam sabendo, porque antes da gente ir, eu enviava spots que eu gravei aqui na rádio e o pessoal do PF também gravou. Então, a rádio lá tem muita audiência, o pessoal tem um alcance tanto do município como é a única rádio. Lá praticamente todos escutam, né? Então, eles já sabiam que ia ter esse movimento, que a gente ia estar lá. E em função disso também estavam nos esperando. Certo. É verdade. E um fato curioso também de falar que acho que 30 anos atrás, né, o Rondon estava na cidade e o nome do prefeito, né, é em homenagem a um médico rondomista. Médico rondonista. O município tem um vínculo com o projeto. Sim, tem. Algumas pessoas lembravam. Mas assim, foi bem triste sair do município, porque a gente ficou muito apegada às pessoas de lá, apesar delas terem muito pouco, elas ofereciam muito para nós, assim, com relação a tudo, assim, de todas as maneiras elas tentavam nos agradar, até no alojamento que a gente ficou, tinham 3 mulheres que faziam nosso almoço, nossa janta, a gente manteve contato com elas até hoje, foi super difícil de se desligar lá, porque eles eram pessoas sensacionais, todo mundo lá, o pessoal era muito simples, mas era demais, e... foi triste, né? Deixar o município e a gente queria muito retornar lá. Sim. Quem sabe, né? Eles... Uma visita pessoal. Eles iam gostar. Futura. Mas é outro Brasil, né? Outro Brasil. Essa experiência importante, né? Uma coisa curiosa, assim, às vezes tu saía na rua, assim, para ir no mercado, comprar alguma coisa, e tu estava com a camiseta amarela, então, tipo, tu se destacava perante os demais, né? E as pessoas lá, os nordestinos, eles são mais morenos, né? Sim. Então eu ia dizer, tu não loiro de no teu caso especificamente, tu não precisava nem da camiseta para ficar com cara de projeto Rondon, né? Sim. Os galegos. E daí, então, se destacava. Então, as pessoas vinham perguntar, mas do que é esse projeto? Da onde que tu é? Tu não é daqui, né? Sim. Por ser uma cidade menor, assim, todo mundo se conhece. Claro. Então, se tem alguém de fora, as pessoas logo percebem, assim. Sim. Então, tu se sentia... por um lado, muito bem recebido por elas, mas por outro, tu se sentia que tu tava... exposto, né? Todo Chamava mundo te atenção. olhava, assim, parecia uma celebridade, assim, andando. Até o pessoal queria tirar foto com a gente sempre, ia lá na frente do nosso alojamento, queria brincar, queria estar sempre conosco, assim. Eles vinham falar da nossa dança, que eles tinham visto, né? Até a gente se apresentou nos 53 anos de emancipação política lá, né? Que eles têm o tradicional bolo. Então, eles fizeram aquele bolo de 53 metros, né? Tudo isso a gente presenciou, foi bem bacana. E a guerrinha do bolo de 53 metros também. Isso. Muito bem. E aí, retornaram de volta, ainda pegaram férias aqui, né? Sim. Início de semestre e tal. O que sobrou? Como vocês voltaram? Quem é a Bruna, a Letícia, Marcelo, o Matheus depois do projeto? Então, como eu vinha falando antes, que a experiência que mais me marcou foi lá no MST. Assim, sem dúvida, a simplicidade deles e o que eles nos ofereceram. Eu penso toda vez, porque, por exemplo, assim... Tenho que cuidar até para não chorar, porque foi tenso aquele dia. A gente chegou lá e eles começaram a colher coisas e nos dar chá e planta, feijão e salada.
E nos deram várias coisas, até alguns dias antes da gente ir, os professores tinham ido e voltaram para casa cheio de coisas, porque eles têm prazer, assim, em dividir as coisas que eles têm, o pouco que eles têm, quase nada que eles têm, eles querem dividir. Então, a gente chegou lá, né, a nossa ideia era fazer a sessão de cinema e tudo, e a gente foi surpreendido que eles fizeram um banquete, assim, pra gente. Batata doce que eles plantaram, fizeram massa, né? Feijão verde. Eles tinham comprado refri pra nós, que refri eu acho que é uma coisa que eles nunca devem tomar. Então, a dona Dalva, né, que é a líder lá do assentamento, ela disse pra mim, até eu escrevi isso na matéria que eu fiz sobre o assentamento, ela disse pra nós, a mesma alegria que a gente sentiu quando a gente ganhou essa terra é a alegria que a gente sente hoje que vocês estão aqui. Compartilhar com vocês. Para nós é festa, assim, que vocês vieram trazer alguma coisa pra gente, porque ninguém dá atenção pra eles. Eles não... Se sentirem importantes pelo ponto de vista... Isso da aí. atenção. E então, quando eu vi, assim, aquele banquete de comida, eu pensei, cara, quando a gente recebe uma visita em casa, às vezes a gente fica, ai, que saco, vai ter visita, vou ter que fazer alguma coisa, né? E aí eu pensei muito nisso, assim. E lá também, a gente sorria pelas ruas, a gente cumprimentava as pessoas. E eu pensei, quantas vezes, será que aqui, com os nossos vizinhos, a gente sorri dessa mesma forma? Né? Então, isso me fez muito pensar como pessoa mesmo, sabe? E eu voltei também com outra visão, assim, da vida, dando muito mais valor, porque lá a gente vivia com coisas muito mais simples e realmente eu estava muito feliz lá. Era muito bom estar no meio daquelas pessoas, era uma energia muito boa. E eu voltei para cá mudando muitos hábitos que eu tinha antes. Sim. E eu tenho certeza que eu me tornei uma pessoa muito melhor depois da viagem. Quando vocês falam assim, hábitos simples, é banho, é alimentação, é dia a dia, é conviver com as pessoas. Lá era banheiro que não funcionava, era dormir no chão. Banho frio. Todos esses Todos laços. os dias. Bom, se bem que lá não é tão frio quanto aqui, mas... Né? Mas era frio o banho frio. À noite... Não. Eu confesso que eu fiquei quase uma semana sem lavar as costas, porque eu não tinha coragem. Meu Deus. Era só umas respingadinhas, assim, que eu não tinha coragem de lavar as costas. Algumas pessoas, assim, posso dizer do meu exemplo, assim... Nunca ficaram tanto tempo fora de casa, precisaram lavar sua roupa. É verdade. Fazer esse desligamento. Fazer esse desligamento, assim, mais... Eu nunca tinha lavado roupa, lavei muita roupa lá. Então, foi uma experiência de vida nesse sentido também. Aprender a se virar fora de casa, fora dos pais, então ter um contato totalmente diferente. A convivência com os outros também, né? Tipo, tem que aceitar até o limite que tu pode ir, né? Do outro também. E assim, acho que foi o mais difícil também, porque os laços que a gente criou, né? Certo. Porque a gente sempre tinha as mesmas mulheres, né? A gente estava ali no artesanato, aí elas vinham com a gente. As crianças nos procuravam, elas estavam sempre com a gente, assim, né? Então, eu acho que foi esse desligamento, assim, como das mulheres, da cozinha também, a gente... Era uma família, né? A gente cria laços muito fortes. É muito intenso, assim, esse período que a gente tá lá. Tipo, a gente foi irmão, assim. São sentimentos, assim, que vêm, tu sente, tu vive. Não tem muito como explicar, assim. Claro. Experiência de vida mesmo. Né? Com o pessoal do Rio de Janeiro também, que a gente ficou junto, né? Era tudo uma família ali. Nós estávamos em 20 pessoas, mas era uma família, né? A família... Hoje vocês têm 10 residências para poder ir para o Rio de Janeiro. É verdade. Inclusive eu, a Estela e a Michele, que participou do projeto, nós já compramos as passagens, estamos indo para o Rio mês que vem. Visitar o pessoal. Visitar eles. Já está rendendo frutos. Sim. E eles pensam em vir para o Rio Grande do Sul nas férias também. Perfeito. E o contato entre vocês, imagino que entre vocês 4, vocês 8, na verdade, mudou também a forma da relação aqui com a Karen. Sim. Apesar da gente não se encontrar muito, né, porque a gente é de cursos diferentes, eu acho que o sentimento, a amizade permanece, assim. Com certeza. Toda vez que eu vejo, assim, a carinha deles, parece que a gente tá lá ainda, né? Que não muda nada. A gente lembra de muita coisa, né? Se a gente vê, assim, cada um de nós. E só pra gente fechar, estamos aí no final do bloco, é importante ter essa visão de que o Brasil não é um só, né? Isso mesmo. Quer dizer, nem somos melhores, nem somos piores, somos diferentes e eu acho que é essa a ideia do projeto, né? Integrar, levar um pouquinho, trazer um pouquinho e fazer esse processo de troca, né? E acho que a troca aí é o... A gente é muito privilegiado aqui no Sul.
Sim. Lá no município, enfim, no próprio Nordeste, né? Eles não têm oportunidades como a gente tem aqui, né? Até vários comentários, assim, preconceituosos das pessoas, ou brincadeiras, né? Ah, o pessoal lá não gosta de trabalhar, né? E a gente viu lá que eles não têm. Eles não têm trabalho, eles querem trabalhar, mas é muito difícil, eles não recebem nenhum salário mínimo, assim, é bem complicado. E o pessoal de lá também, como não tem muito incentivo, ninguém sonha em chegar na faculdade. Tipo, tu pergunta o que tu vai ser quando crescer para uma criança? Ninguém sabe. Eles não têm nenhuma perspectiva de vida, assim. Realmente, a gente aqui tem uma vida muito boa, com muitas oportunidades, com muita facilidade, assim, comparada a deles. É uma vida bem mais... A nossa rotina, assim, que é essa loucura de trabalhar, estudar, lá não existe, assim. No município, em montanhas, isso não é comum. Quem quer estudar tem que sair de lá, porque não tem. É mais longe a universidade, né? Aí eles têm provavelmente só tem ensino médio. Em Natal a universidade, né? Daí fica 120 quilômetros mais ou menos. Aí eles acabam indo embora, né? Daí eles até tentaram uma van para ir até lá, mas daí não tinha recurso também, né? Sim. Ok. Muito obrigado pelo relato de vocês. Parabéns aí pela participação. Fica o estímulo aos nossos telespectadores e principalmente a alunos da Univates que queiram, fiquem antenados em projetos futuros, situações futuras, experiências futuras, intercâmbios futuros, que vale a pena. Exatamente. Obrigado também a você que nos acompanhou no programa de hoje. Esperamos que tenha gostado. E na próxima semana voltamos aqui na TV Univates com um novo tema no programa Centros. Até lá!